Olá, queridos amigos, irmãos de Ideal. Na sequência dos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, com base nos estudos que o Chico Xavier, em seu grupo, fez lá na final da década de 50, em 1959, ao final de cada um dos estudos, das questões estudadas por Chico, Emmanuel deixava uma mensagem que se configurou no livro Religião dos Espíritos. Estamos ainda no finalzinho da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, e aqui estamos falando da perfeição moral, no subitem do egoísmo. A questão 913, proposta por Kardec, diz o seguinte: dentre os vícios, qual que se pode considerar como radical? Os espíritos respondem: nós os dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz. Não houverdes destruído a causa, que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desde esta vida da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Em questões anteriores, o próprio Kardec, que já tinha feito uma pergunta no sentido do que nos atrapalha a evolução, o que nos impede de seguirmos adiante na nossa jornada espiritual, e eles respondem, o orgulho e egoísmo. A este respeito, Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, numa lição que se denomina Carrasco, que foi a mensagem trazida da reunião pública do Chico lá no dia 20 de março de 1959, estudando essa questão 913. E aqui, prestem atenção, Emmanuel traça uma imagem bastante pesada, bastante forte do que é o egoísmo, do que ele pode fazer conosco, com o nosso espírito. Diz assim Emmanuel para nossas reflexões: verdugo invisível onde ele se lhe evidencia a influência, aparecem a rebeldia e o azedume, preparando a perturbação e a discórdia. Mostra-se na alma que lhe ouve as pérfidas sugestões à maneira de fera oculta a atirar-se sobre a presa. Assimilando-lhe a faixa de treva, cai a mente em aflitiva cegueira, dentro da qual não mais enxerga senão a si mesma. E assim, dominada, a criatura ao pé dos outros é a personificação da exigência, desmandando-se a cada instante em reclamações descabidas, incapaz de anotar os sofrimentos alheios. Pisa nas dores do próximo com a dureza do bronze e recebe-lhe as petições com a agressividade do espinheiro, expelindo pragas e maldições. Onde surge, pede os primeiros lugares e, se lhes negam, a face das tarefas que a Previdência organiza, não se peja de evocar direitos imaginários, condenando sem análise tudo quanto se lhes põe ao discernimento. Desatendida nos caprichos particulares com que se aproxima dos setores de luta que desconhece, mastiga a maledicência, ou gargalha o sarcasmo, lançando lodo e veneno sobre nomes e circunstâncias que demandam respeito.
Se alguém formula ponderações buscando-lhe o ânimo ou a sensatez, grita desesperada contra tudo o que não seja adoração de si mesma. Na falsa estimativa dos minguados valores que carrega no fardo de ignorância e basófia. E então a pessoa invigilante e infeliz, assim transformada em temível fantasma de incompreensão e de intransigência, enrodilha-se na própria sombra, como a tartaruga na carapaça, e em lastimável isolamento de espírito não sabe entender ou perdoar, para ser também perdoada e entendida. Enquistando-se na inconformação que se lhe amplia no pensamento e na atitude, na palavra e nos atos, tiranizando-lhe a vida como a enfermidade letal que se agiganta no corpo pela multiplicação indiscriminada de perigosos bacilos. Atingido este estado d'alma, não adota outro rumo que não seja o da crueldade, que com muitas vezes se arroja ao despenhadeiro da delinquência, associando-se a todos aqueles que se lhe afinam com as vibrações deprimentes em largas simbioses de desumanidade e loucura, formando o pavoroso inferno do crime. Irmãos, nos diz Emmanuel, precatai-vos contra semelhante perseguidor, vestindo o coração da túnica da humildade, que tudo compreende e a todos serve, sem cogitar de si mesmo, porque esse estranho carrasco que se nos alenta o egoísmo em toda parte chama-se orgulho. É um quadro bastante aterrador que Emmanuel nos pinta, mas que é a pura realidade. Nós, muito provavelmente, conhecemos pessoas dotadas de profundo egoísmo e que se assemelham a estas descrições trazidas nessa lição. O nosso processo evolutivo passa, evidentemente, pela nossa ignorância espiritual em muitos aspectos, mas que com o esclarecimento que temos hoje do Evangelho de Jesus, da doutrina que nos consola e nos esclarece, temos a obrigação de combater esses malefícios, esses defeitos que trazemos de eras passadas, para nos envolver na sublime claridade e luz de Mestre Jesus e adiantarmos-nos na nossa evolução espiritual. Fica aqui hoje estas reflexões. Um beijo a todos, fiquem com Deus e muito obrigado.